Alienígena e espíritos. Meu nome é Luciana Guiar de Matos Rocha, eu falo da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Poderiam alienígena e espíritos ser a mesma coisa? Ou da mesma classe? Se assim for, o que isso significaria para a nossa compreensão da condição humana e da natureza da realidade? Poderia o domínio do qual os OVNIs aparecem e depois desaparecem e reaparecem entre um piscar de olhos e o seguinte, ser o mundo espírito como John Mark acreditava cada vez mais? Mas intrigantemente, quais são as chances que isso ser o mesmo mundo espiritual, com sua bem mapeada geografia e habitantes sobrenaturais, a qual os xamãs entram e circulam por meio de jornadas alucinatórias fora do corpo desde os tempos imemoriais? A ideia parece absurda pelos dogmas da ciência ocidental, que insiste sobre todos os mundos espirituais serem projeções ilusórias do conteúdo da nossa própria mente. Ainda assim, fico intrigado pelos paralelos que descobri entre as perfurações e inexplicáveis procedimentos cirúrgicos supostamente executados em xamãs por espíritos e o mesmo tipo de procedimento vivenciado por abduzidos por OVNIs nas mãos alienígenas. Comecei a reexaminar estudos etnográficos do xamanismo, lado a lado com registro de relatos de abduzidos por OVNIs, para ver se identificaria outra similaridade. Vamos para alguns casos. A nobre arte de flutuar. Os abduzidos falam dos 3 meios principais pelas quais flutuam pelo céu, dentro e fora dos OVNIs. O primeiro é simplesmente esse: flutuar. Eis alguns exemplos de como isso é descrito, caros amigos. Eu tenho um relato aqui que fala: tive essa impressão de flutuar acima de minha cama, como se alguém me levitasse para fora da porta até o corredor, disse Catarine. Um outro relato fala: eu meio que caminhei, meio que flutuei até o fundo da nave, diz Joy Smith. Outro: eles então me sustentaram de alguma maneira para fora da mesa, abaixo da nave. Eles me levitaram, ou algo assim, segundo Dave. Tem um outro relato que fala: eu me senti como se estivesse num elevador, só que não havia paredes ou qualquer coisa em volta. Era só subir rápido, segundo Barbara Asher. Outro relato: posso me lembrar de flutuar para baixo. Fui levada muito longe, estávamos muito alto no céu. Pareceu-me ou quando fui depositada, e eles fizeram gentilmente, segundo Karen Morgan. Caros amigos, no segundo tipo de experiência de flutuação, os abduzidos, eles associam sua súbita levitação e voo pelo ar como um facho de luz que com frequência os envolve completamente, ok? Um relato de uma mulher chamada com o apelido de Nona: estou dentro de um facho de luz, subo e há um buraco acima de mim, e ele é escuro, porém há luz em toda a sua volta. É como uma luz azul, um facho de luz azul descendo para o solo, e então fui quase como entrar num túnel. Bom, o terceiro tipo de experiência é mais incomum, mas não obstante, é relato em um bom número de casos. Ele envolve cordas, arames, fileiras, fios de luz nos quais os abduzidos devem flutuar ou subir a fim de alcançar o objeto voador não identificado. Esse relato é muito interessante. O fio ou cordão parecia banhado por uma luz presente em toda parte. E enquanto os seres estavam lhe dizendo para não ter medo, Arthur estava apenas deixando levar
permanecendo ereto, empurrando como se fosse uma força invisível. O cordão parecia entrar na nave como um fio de telefone ou algo assim. Bom, a nobre arte de flutuar, parte 2. Xamãs também flutuam, ou são suspensos no ar, de várias maneiras, caros amados, caros ouvintes, enquanto inicia suas jornadas no mundo espiritual. Por exemplo, o xamã Bazuto, África do Sul. Ele viu o teto de sua cabana abrir-se acima de sua cabeça e sentiu carregado para o céu, onde encontrou uma multidão de espíritos. Tem um outro relato de xamã Winnebago, na América do Norte. Fui carregado para a aldeia espiritual daqueles que vivem no céu, uma aldeia de curadores, e lá fui instruído. Bom, o que parece particularmente intrigante, porém é o tema recorrente de uma corda, teia de aranha ou fio de luz que ocorre em um meio de acender em abduções de algum OVNI, por exemplo. Ser também encontrado comumente em relato de xamã sobre a jornada ao céu. No noroeste da Austrália, por exemplo, xamãs dizem que alcançam o céu em cordas. Muito interessante, né? Em cordas no ar. Enquanto xamãs da tribo Kulin e Kurnai se alucinam com um fino fio que emerge em seus corpos. Por exemplo, um relato: sai da boca deles como uma teia de aranha e eles sobem ao céu agarrados nela. Da mesma forma, bosquinianos da África Meridional quase sempre fazem uso de fios, cordões, cordas nas suas jornadas alucinatórias ao céu. Caros amigos, eu não estou falando que pessoas que viram objetos voadores não identificados estejam em situações de alucinação. Não é isso, tá? Bom, como foi o caso agora extinto Artistas da Rocha San, o leitor recordara que o capítulo que ele havia lido sobre xamãs, Kung do Kolari, que fala: a dança de transe continha sendo o principal meio de entrar ao estado de consciência profundamente alterado, invocando suficientemente um poder sobrenatural para ascender ao mundo do espírito. O xamã Kung Bu explica que, quando o poder é forte, ele vê linhas de fio de luz que sobem para o céu. Essas linhas podem ser mais finas que uma folha de grama ou tão grossas como uma corda ou até mesmo uma corrente, tá? E eles são de cor branca brilhante como metal prateado. Isso diz o xamã. Outro relato: segundo o xamã Mabolele Sinkiwe, tá? Me perdão da palavra, assim, Mabolele Sinkiwe, a corda pode levar a qualquer um que chegasse para a dança. Se você é muito forte e não cair ao solo, a corda pode levar enquanto dançamos ao espaço. Bom, tais xamãs e tais relatos de alienígenas sempre falam de experiências de sendo abduzidos, né? Alguns relatos de abduções falam de faixos de luz, outros relatos de xamãs falam de cordas prateadas, luminosas, que levam ele aos mundos dos espíritos. Bom, Mircea Eliade relata, entre os poderes alegados por xamãs dos aborígenes Mara da Austrália, figura o de subir à noite para o céu por meio de uma corda invisível aos olhos mortais comum, onde pode reunir o povo da estrela. Comparação com abduzidos por OVNIs, que também diz subir ao céu por meio de fio ou cordas, que também acreditam fielmente que vão se congregar com o povo da estrela, que eu costumo chamar de nossos irmãos evoluídos espiritualmente, nossos irmãos evoluídos na inteligência, tá? Esses contatos é muito claro. Enquanto isso, nas profundezas da Amazônia, isso mesmo, do Brasil,
Um grupo de xamã da tribo Cubel se reúne num abrigo na selva para beber o ayahuasca, tá? É uma erva com poder alucinógeno, de modo que suas almas possam se congregar com o mundo espiritual. Bom, tem um relato muito interessante que fala: então o povo da estrela desce com seus olhos fulgurantes, com seus olhos brilhantes, e circunda aqueles sentados nos seus bancos. As luzes cintilantes chegam e tentam carregá-los de volta para a Via Láctea, diz um xamã. Caros ouvintes, recordará que muitos abduzidos por OVNIs não veem fios e cordas, mas sim luzes ou faixa de luz, que aparecem nos seus quartos e fazem flutuar para fora de suas camas, até mesmo fora de suas casas. Algumas espécies de abduções por luzes certamente parecem estar implicadas nos casos do Cubel, que é uma tribo de xamãs. Também foi relatado explicitamente pelo xamã bosquiniano Tiwele, que disse aos seus antropólogos: não vejo uma corda pendendo ao céu, mas vejo uma luz que me faz flutuar. Bom, é muito curioso os dois fatos de experiências com xamãs e experiências com abduções. Ambos os casos existe uma tal levitação, uma tal abdução. Xamãs aos mundos espirituais, uns abduzidos aos mundos extraterrestres. Aí fica incógnita. Extraterrestres são espíritos, são espirituais também, são seres espirituais de outras dimensões. Um grande abraço a todos vocês. Deixe seus comentários em Facebook. Luciana Guiar de Matos Rocha. Até o próximo vídeo.